A gente vem conversando sempre, comentando sobre o cenário político em nossa cidade, em nossa amada São Vicente, aquilo que é pertinente. A gente fez uma aprofundada cobertura sobre o processo eleitoral, fizemos as nossas análises e agora começa o processo do estabelecimento de quem vai estar no poder e do regramento de quem vai tomar ali, né, dentro do campo legislativo, considerada a proposição, né, e estatisticamente a porção de que tem, como fala a oposição, de vereadores, eu não estou falando de oposição no contexto administrativo, no contexto do enfoque eleitoral, mas sim de oposição de vereadores que não caminharam, né, não fizeram parte da chapa majoritária ganhadora de apoio, né, que é a da reeleição do prefeito Marconi Santos, e sim do grupo do candidato derrotado, né, do ex-prefeito Flávio Reis, e que, consequentemente, a oposição, quando se estabelece como minoria, elege também os seus vereadores. E aí os vereadores, né, seguem a questão de que orientação vai buscar. Né, vai buscar. Então, a gente observando esse tabuleiro, e aí é natural que as coisas comecem a ser negociadas e plantadas, principalmente naquela tão almejada, né, vontade e desejo de muitos, mas realização de poucos, desejos de muitos, mas realização de poucos, de quando estão no mandato de vereador, a tão falada presidência da Câmara. A tão falada presidência da Câmara, e eu estou falando da presidência da Câmara do nosso município de São Vicente de Ferro. Pois bem, e aí dentro dessas concepções de negociações, essa semana, as últimas semanas, dos últimos 15, 10 dias, a grande repercussão dentro do tabuleiro do xadrez de concepção daqueles que já são vereadores, foi o que rolou mais nas redes sociais, foi a decisão do vereador Paulinho Chagas, nosso Paulinho da Saúde, de seguir com o prefeito. Então, observando nossas redes sociais, muita gente, aí, você não vai comentar sobre isso, não? Paulinho agora está com o prefeito, aquelas coisas todas. E a gente começou a apurar, de fato, será verdade. Vocês sabem muito bem, Tássia Fernandes sabe disso, que nós aqui só apuramos, entregamos a notícia a você da nossa rádio, Capivari de Mirim FM, e das nossas redes sociais, depois que apuramos se o fato é fake news ou se o fato é verdadeiro. Né? Dito isso, o fato se consolidou como verdadeiro. Cheguei a conversar com o Paulinho, cheguei a conversar com a esposa dele também, daqueles que compõem, né, o mandato do Paulinho, que a gente não pode deixar de dizer que dentro dessa composição do mandato do Paulinho, temos também a esposa dele, que faz também um trabalho político 24 horas ao lado do seu esposo, faz um trabalho 24 horas ao lado do seu esposo, então eles coadunam esse processo de força política. Então, muitos disseram, não, traiu, deixou de trair, fugiu, pulou, né? O velho pulou, Paulinho pulou. E eu comecei a analisar friamente. Então, a gente tem que analisar o contexto histórico da eleição de Paulinho Chagas. Paulinho Chagas, a sua eleição não dependeu da aliança direta com o ex-prefeito Flávio Reis. Não dependeu. Né? A esposa do ex-prefeito, que teve uma grande votação, puxou dois vereadores, mas Paulinho não. Ele teve o seu método de votação e conseguiu, sim, se eleger. Item 2. Nós sabíamos claramente que Paulinho, né, por deveras, deixou bem claro que estaria no PSB, tinha a candidatura como candidato, né, preferencial do PSB, ninguém poderia tirar esse direito dele, e isso é tão claro que o candidato derrotado foi candidato pelo MDB, pelo 15. Quem saiu do PSB foi o candidato derrotado, o ex-prefeito Flávio Reis, que foi para o MDB. E ficou só
a proporcional de vereadores, a proporcional de vereadores. Então, Paulinho não saiu do PSB, Paulinho continua no PSB. Né? Agora, a questão das conjecturas políticas, Paulinho não recebeu esses apoios diretos, nem teve intrinsecamente ligado, né, ligado à questão de o seu fator eleitoral de eleição, o seu fator eleitoral para se eleger, compreendo o que eu estou falando, a decisão política que Paulinho precisou para se eleger não dependeu do ex-prefeito Flávio Reis. Não dependeu do ex-prefeito Flávio Reis. Eu estou dizendo isso que não estou querendo agregar, por causa disso ele pode romper. Não, isso aí não. Eu estou falando da questão da eleição. Ninguém pode chegar e dizer, né, que o vereador Paulinho só foi eleito porque Flávio Reis disse e apoiou ele para ele se eleger, né, em detrimento da sua esposa, que a sua esposa só se elegeu por causa do apoio do ex-prefeito Flávio Reis. Dito isso está bem claro, isso está posto. Não, você pode até ficar com raiva de mim, mas essa é a concepção política. O capital político da vereadora mais votada de São Vicente hoje, que é a Nalvinha, né? Ela sim foi eleita, claro, com apoio direto do seu esposo, né? Do seu companheiro que vive com ele, que os votos foram atelados e agregados. Não estou falando nenhuma mentira, não precisa ficar com raiva de mim, mas essa é a grande verdade. E diferentemente do vereador Paulinho, o vereador Paulinho, né, se elege com as suas forças, com o seu trabalho, né, porque foi dito e claro aqui que é dos vereadores que trabalham 24 horas. Né? Não estou dizendo que os outros não trabalham, estou falando porque eu conheço mais de perto o seu trabalho nesse lance da saúde. Né? Você quer ver Paulinho, você diz, é o vereador que leva as pessoas, só vive nas portas dos hospitais, levando os pacientes, levando os pacientes de volta, né? Dando aquele apoio, ele e a esposa dele, 24 horas. Essa é a luta de Paulinho. É um vereador pobre, de parcos recursos, não tem recursos financeiros, não tem condições de se eleger para comprar voto, ele não tem, né? Mas ele faz um trabalho que é justamente o que se define como a atitude do vereador. Seguir as pessoas naquilo que é necessário. E é isso que o Paulinho faz. Não estou dizendo que os outros não fazem, os outros fazem também. Eu estou falando daquilo que eu estou alinhado aqui ao entendimento que a questão é o vereador Paulinho. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A decisão de Paulinho, com certeza, foi dentro do tabuleiro de dizer assim, onde é que eu vou ter aqui uma oportunidade? Com certeza ele deve ter pesquisado com a oposição. Paulinho é um cara que sempre teve vontade de almejar, ter muitos mandatos, ser presidente da Câmara, né? E se ele viu que não tinha espaço, né, ele buscou suas melhoras. Não sei qual é a concepção de Paulinho sobre a questão da ida. Né? Não entendo claramente, pelo que eu conversei, né, com o Paulinho e com a esposa dele, não tem negociação, né, nenhuma de presidência. Isso não quer dizer que Paulinho não possa também botar o nome lá se tiver condições de ser. Né? Isso não quer dizer que ele não tenha condições disso. Mas a decisão dele ir para o grupo do prefeito atual, Marconi Santos, deixa bem claro a sua sobrevivência política. E que ele precisa continuar a sua luta, em detrimento de quem era e de quem está no poder ou não. Eu também me aprofundo mais em pesquisas que eu fiz e em pesquisa que nós divulgamos aqui em nossa rádio, nas nossas redes sociais, pelo Data Trends, deixou bem claro que Paulinho é uma espécie de vereador universal. Ele tem votos com várias nuances, tanto da oposição como da situação, né? Porque ele faz aquele trabalho ali e consegue sim atuar e consegue trafegar nessas duas nuances. Então, criticar Paulinho agora, dizer, ele pulou, foi embora, peraí, vamos estudar o contexto. Né? Paulinho, a sua eleição se deve à concepção do apoio que ele teve do ex-prefeito do candidato derrotado? No meu entendimento, não. A vida de Paulinho como político dependia disso? Também não. Paulinho já era vereador e já estava no PSB? Sim. Ele não saiu para outro partido, não. Ele tinha o direito de ser candidato a vereador, ser candidato para o partido que ele exerce a sua luta política desde a época de Honorato Leitão. Né? Então, ele tem um legado. As suas decisões dele de buscar a sua sobrevivência política, buscar o seu apoio político com o prefeito ou com a oposição, cabe ao tabuleiro, o xadrez. Peraí, onde é que eu vou ter espaço? Então é aqui que eu vou ter espaço, é nesse momento. Se ele foi convidado pelo prefeito, o prefeito deve ter dito, olha, você se quiser aqui participar, estou falando hipoteticamente, essa é a condição. Com certeza, o ex-prefeito também, né, com os seus vereadores de oposição, deve ter dito assim, olha, se tu quiser participar, é aqui. Então, o que é
né, que faz com que ele tome sua decisão. É a decisão da sua sobrevivência política. A sua sobrevivência política não está atrelada nem ao atual prefeito, nem ao ex-prefeito. Repito, o capital político do vereador Paulinho nem está aqui atrelado ao prefeito nem ao ex-prefeito. Criticar ele não é o caminho. O caminho é entender por que ele toma essa decisão. Eu pergunto, será que ele se sentiu apoiado pelo grupo de oposição que estava? Será que ele se sentiu só mais um para fazer ali só número? Será que ele teve voz na hora que era para decidir alguma diretriz programática dentro do campo das oposições que estão pretendendo se estabelecer, ou fazer ou não fazer, para o próximo mês de janeiro? Será que a harmonia do que ele trabalha, né, deu a entender que ele poderia continuar a sua luta? Essa é a pergunta. Sou eu que vou saber disso? Não. Isso aí quem sabe é o vereador Paulinho. Então, se ele tomou essa decisão, ele sabe os caminhos que tem a trilhar. Agora, você não pode, né? Ele sabe o caminho que tem a trilhar e vai seguir sua vida política como sempre seguiu. Agora, você não pode achar e conjugar que a eleição de Paulinho da Saúde, Paulinho Chagas, mais conhecido também, esteve atrelada ao apoio do ex-prefeito, do candidato derrotado. Não. Isso aí não. As suas composições de apoio, de seguir ou não, ia ser uma decisão, sim, desse tabuleiro de xadrez. Porque política é assim. No xadrez, ganha quem erra menos. No xadrez, ganha quem erra menos. E eu repito muito isso aqui. Então, esse é o comentário. Comentário muito equilibrado. Então, foi a decisão. É a decisão acertada? Que viver verá. Né? É a decisão da sua sobrevivência política? Eu creio que sim. É a sua decisão da sua sobrevivência política? Eu creio que sim. Agora dizer que ele traiu, que ele se usou e abusou e agora caiu fora, não. Quem conhece a sua vida política, quem conhece a sua trajetória, nesses últimos 4 anos, eu conheci de perto e isso não aconteceu. Pelo contrário. Na hora que ele se colocou, né, para caminhar com a oposição, e ele não fez papel de mau caráter, ele foi com a oposição mesmo. Ele, em nenhum momento, que pode dizer, olha, Paulinho estava pedindo voto para o prefeito, ele não fez isso, né? Ele decidiu, sim, naquele momento, que esse era o caminho. Ele disse, vou aqui por esse caminho, não é? Isso não quer dizer que quem se beneficiou mais. Isso não quer dizer que ele foi beneficiado. Na minha concepção, era o único vereador de mandato. Lembrem-se, gente, que a gente tem que lembrar das coisas. O único vereador de mandato, do grupo da oposição, ou não? O único vereador de mandato do grupo da oposição se chamava Paulinho Chagas. Era o único. Que enfrentou todo o processo da oposição. Não baixou a cabeça, continuou fazendo oposição. Uma oposição digna, honrada, fazendo autocríticas. Não criticar por criticar. Não esculhambar por esculhambar. Aquilo que era errado ele falava. Ele, justamente, com a sua esposa, a nossa amiga Nalva, que é a conhecida como Nalva Cajá. Então, essa é a minha concepção, essa é a minha opinião. Você não está aqui obrigado a dizer, o que Jadiel está falando é isso, ou o que já está falando está errado. Não tem problema. Essa é a minha leitura. Eu estou fazendo leitura do panorama eleitoral de São Vicente durante os 4 anos e que culminou com a eleição de Paulinho Chagas. Que culminou com a eleição de Paulinho Chagas. E repito, a eleição de Paulinho não dependeu em nenhum momento do apoio do candidato derrotado, do ex-prefeito Flávio Reis. Não. Ele tinha quase uma vida própria. Era quase uma candidatura independente. Se não dependesse de um partido para estar, era um candidato independente. Ele conseguia ali abraçar votos ali, tanto da situação quanto da oposição. Mas nunca deixou de dizer qual era o caminho. O caminho que ele estava era naquele momento da oposição. Mas isso não deixava ele refém de nada. Não deixava ele refém de absolutamente nada. Então, essa é a decisão do vereador Paulinho. Né? Poderia até aqui ser outro cenário. Olha, o vereador Paulinho usou e abusou, se usufruiu o tempo todo, nunca conseguia se eleger e agora trai. Aí sim, dentro do campo político tem um nome traidor. Mas na concepção de Paulinho, não. Paulinho foi quem deu o apoio na hora que mais se precisava para o grupo da oposição. Repito, era o único vereador da oposição. Era o único vereador que abraçou a oposição e ficou lá. Essa é a concepção. Dentro daquele grupo de vereadores do PSB, lembrando, o candidato
da oposição derrotado. Ex-prefeito Flávio Reis era do MDB, tinha saído do PSB. Paulinho continuou no PSB e está no PSB até hoje. É essa a concepção. Essa é a leitura. Essa é a leitura. Então, nós vamos sim ter muito mais comentários, e a minha leitura é essa. Né? Eu entendo claramente que é a sua concepção de continuidade da sua vida política. Ele entendeu que, claro, se ele foi e está hoje, entendeu que vai ter espaço. Ter espaço de sobrevivência política, né? De ações no campo que ele já exerce, que é o campo da saúde. E que, com certeza, ele foi também se colocar, que eu sei que ele esteve em reunião, né? Também com o grupo da oposição, e com certeza o que se falou para ele não foi agradável. Ele entendeu isso. Eu entendo que o caminho seja esse. Ele escutou as duas partes. Eu sei que ele participou de reunião com o grupo da oposição, né? E com certeza algo não lhe agradou para ele tomar essa decisão. Agora, você dizer que Paulinho é traidor, que a eleição de Paulinho dependeu desse prefeito, não. Não diga isso, você está sendo leviano. Não diga isso, você está sendo leviano. Paulinho ajudou muito mais ao grupo da oposição do que o chefe da oposição ajudou Paulinho. E numa proporção de 3 para 1. De 3 para 1. E numa proporção de 3 para 1. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Quer concordar comigo? Tudo bem. Lhe agradeço. Não quer concordar comigo? Também lhe agradeço. Que aqui não é ditadura. Aqui é justamente o legado do nosso programa. A gente fala, a gente comenta para formar a sua opinião. Isso não quer dizer que a sua opinião vai estar convergindo com o que a gente está falando. Mas a leitura da ida de Paulinho para a situação, na minha concepção, foi essa.